Deus abençoe os irmãos nesta manhã. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Agradecidos estamos por mais uma vez estarmos na casa de Deus, para adorá-lo, para exaltá-lo, louvar a sua majestade santa. Amém? É uma honra, é um privilégio, irmãos. Amém? Servir a Deus nesse tempo final, por toda a grandeza que temos ouvido. E nesta manhã não será diferente. Deus tem um alimento especial para nós. Amém? Vamos orar. Bendito Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, encomendamos, Pai, nossas almas em Tua presença, Senhor, para que, ó Pai, Tu venha, Senhor Jesus Cristo, tomar a preeminência neste lugar, nesta manhã. Senhor, queremos criar uma atmosfera de tal forma, Pai, a qual Tu se sinta agradado, a qual Tu se sinta bem-vindo em nosso meio, Deus. Porque Tu, ó Pai Celestial, és o amado das nossas almas. Ó grande e poderoso Deus, entramos, Senhor Jesus Cristo, em Tua presença em oração, Pai, crendo que Tu és poderoso para cumprir todas as Tuas promessas. Senhor, um novo cântico Tu tem colocado em nossos lábios, a alegria da salvação Tu tem renovado em nossas vidas, a cada amanhecer, ó Pai, somos gratos, Deus, por ser chamados Teus servos, Pai, por Tu nos ter tirado deste mundo e nos colocado sobre uma rocha firme, Pai. Ó Senhor, Tu tem mudado as nossas vidas, e nós te pedimos, recebe a nossa adoração nesta manhã. Usa o Teu Filho que vai trazer a Tua palavra, abençoa o nosso pastor, Senhor, abençoa a irmã Sueli, Pai, todos os Seus filhos, Senhor Jesus Cristo, oramos, ó Pai, amém, para que Tu venha nos abençoar riquissimamente nesta manhã, como só Tu pode abençoar o Teu povo, Pai. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Oh, sim. Amém. Seguirei lutando até chegar ao supremo chamado. Estarei firme em Cristo. É um caminho estreito, mas pelo prêmio eu correrei, de assentar-me um dia ao seu lado, quando lá eu chegar. Vamos adorá-lo? Seguirei lutando? Aleluias. Oh Deus, adore ao Senhor. Às vezes parece que te afundas e a saída não vê. Dizem que Deus tem te deixado, dizem que Deus tem te deixado, porque você ainda crê nele. Diante de mim há um caminho. Não vou desistir, não vou desistir. Por quê? Para frente estou olhando. Sei que devo seguir lutando. Cheguei tão longe para voltar atrás. Então declare nesta manhã: seguirei lutando até chegar ao supremo chamado, ao supremo chamado. Estarei firme em Cristo. Oh grande Deus, é um caminho estreito, mas pelo prêmio, que verdade, me diga qual, de assentar-me um
dia ao seu lado. Quando lá eu chegar, Ele não disse que seria fácil. Ele não disse que seria fácil, mas Ele me sustentará. Que promessa, que promessa! Sua palavra sempre me guarda. Enquanto vivo neste mundo maligno, embora o mundo se desfaça ao meu redor, no prêmio meus olhos estão. Então me tome, Senhor, e me prepare, declare. E me prepare para quê? Para voar. Seguirei lutando. Sim, Deus, até chegar ao supremo chamado, ao supremo chamado. Estarei firme em Cristo. É um caminho estreito, mas pelo prêmio correrei. De assentar-me. Você vai, oh Deus. Quando lá eu chegar, um dia, todas as provas cessarão. Que verdade! Não terei mais lutas. Ele dirá o quê? Podes entrar, porque tu tens vencido. Mas até lá seguirei lutando. Até chegar ao supremo chamado. Oh, Deus! Aleluia! Estarei firme em Cristo. É um caminho estreito, mas pelo prêmio correrei. De assentar-me um dia ao seu lado. Quando lá eu chegar, quando lá eu chegar, aleluia, glória a Deus. E nós iremos chegar, irmão. Nós iremos chegar. Sim, você estará lá. Você estará lá. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é só porque você quer chegar. É porque há um Deus que quer que você chegue. Aí muda o quadro, né? Não é só você que quer chegar. Existe um Deus que quer que você chegue lá. Ó Deus! Por isso Ele colocou esse desejo em você, de chegar lá. Amém? Louvado seja Deus. Segunda cavalgada.
esse hino hoje faz tão sentido para nós. É verdade, né? Onde está o Deus de Elias? Seus milagres, suas maravilhas. Oh, sim, estamos servindo a esse Deus de Elias, não é verdade? Amém? Vamos louvar então a segunda cavalgada? Onde está o Deus de Elias? Seus milagres, suas maravilhas. Teremos nossa própria experiência, ou seremos vãos repetidores de uma biografia? Apenas isso. Declare como Geazi, que andou com o profeta, e sempre esteve ali e podia contar em detalhes e glórias todas as histórias. Apenas isso, porque não tinha fé, para viver e crer no sobrenatural. Não via a nuvem de anjos e os inimigos derrotados no fim. Mas você está enxergando isso, você está vendo isso. Mas nós queremos mais. Diga para mim por quê. A terra é nossa e vamos possuí-la. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais. Não existem mais. Então adore a segunda cavalgada. São anjos em revoadas. É Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. Hoje sabemos onde isso acontece. A segunda cavalgada é a bomba de Deus, isso é demais. É a voz que encerra o tempo, trazendo graça e jogo. A voz, Deus! Pra quê? Para a ressurreição. Declare Moisés. Moisés se foi e Deus levantou a Josué, que liderou a Israel, a terra prometida. Debaixo da promessa, não te mandei eu. Qual era a ordem? Esforça-te, estendes bom ânimo, não te pasme nem te expõe. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então queremos mais. A terra é nossa e vamos possuí-la. Somos mais que capazes. Os capatazes do Egito não existem mais. Não existem mais. Então adore a segunda cavalgada. São anjos em revoadas. É Eliseu e a porção dobra, a obra-prima consumada, filhos adotados falando
a palavra em lugar do Pai. A segunda cavalgada é a pomba guiando a... Oh, Deus! É a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento. A voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. Declare, lembre-se bem, lembre-se bem. O Deus que não mente a Elias disse: vai unja Eliseu e a Jeú e ao rei da Síria. Sua palavra não pode ser quebrada, mas coube a Elias, que tão somente ungiu ao primeiro, a outra parte se cumpriu em Eliseu na segunda cavalgada. Mas nós queremos, a terra é nossa. Aleluia! Os capatazes do Egito não existem mais, não existem mais. Segunda cavalgada são anjos em revoada. É Eliseu e a porção dobrada, a obra-prima consumada, filhos adotados falando a palavra em lugar do Pai. Oh Deus! A segunda cavalgada é a pomba guiando as águias, é a voz que encerra o tempo, trazendo graça e julgamento. A voz de arcanjo chamando aos que dormem para a ressurreição. Declare nesta manhã bem forte, com ousadia: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem crê diga amém. E as palmas para Jesus. O alfa e o Espírito, mas o Espírito e a esposa dizem vem, e quem crê diga amém. A voz final para a final, ele é o alfa e nela é o ômega, mas o Espírito e a esposa dizem vem, e quem crê diga amém. A voz final para a final, ele é o alfa e ela é o ômega, ela é o ômega, alfa e ômega. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Debaixo dessa atmosfera, vamos ler os pedidos de oração nesta manhã. Amém. Graças a Deus. Temos um comunicado de ausência. O irmão Pablo e a irmã El comunicam sua ausência. Amém. Vamos aos pedidos de oração.
O irmão Felipe pede oração por sua irmã Luciane, pela cura de um câncer. Amém. Para que Deus possa realizar um milagre. Amém. Cremos nisso, não é verdade, irmãos? Cremos nisso e, como já foi falado aqui, somos uma igreja que não temos medo de usar as promessas de Deus. E com ousadia, como disse Paulo, entraremos e vamos requerer tudo aquilo que é nosso. Amém? Irmão Abraão pede oração, amém, por sua viagem com sua família para Toledo na vigília, amém, e por seu filho, amém. Será uma bênção essa viagem, amém. Só que os irmãos não vão sozinhos, os irmãos vão levar uma partezinha de nós lá, né? Graças a Deus que possa estar tudo 100% positivo na viagem dos irmãos, amém. Peraí que tem uma continuação aqui. E o seu filho que vai ficar em casa, amém, não vai viajar daí, né? Isso aqui. Vai ficar de caseiro em casa, amém. A irmã Odilca pede oração por sua vizinha, a Dalva, que também está com câncer, amém. Ela pede cura e por conversão e salvação. Isto para nós é o principal. Você é o único que tem poder, amém, para requerer isso. A medicina, eles batalham e lutam por uma cura física, mas há uma igreja que tem poder para manifestar a cura física e a cura da alma. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão Felipe, pode levar Deus em oração. Amado e bendito Senhor Jesus, Tu que é o nosso Pai Celestial, Senhor, o Deus eterno e bendito, o qual cremos e servimos, Pai, o qual nos chamou, Pai, e nos amou, Senhor, ainda estando mortos em delitos e pecados, Pai. E é diante de Ti, Senhor, que nos apresentamos nesta manhã, Pai, na manhã da ressurreição, Senhor, do último e do primeiro dia, Pai, para pedir perdão por nossos pecados e nossas falhas, Pai, e nos apresentarmos diante de Ti com o Teu sacrifício perfeito, Pai, aquele que pagou o preço de uma vez por todas, Senhor. Ó Senhor, e se tudo que foi purificado com sangue no Velho Testamento, Senhor, quanto mais o que é purificado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, nesta nova aliança, Pai. Por isso apresentamos a Jesus, o Teu único Filho, Senhor, diante de Ti, Pai. Esse que deu fruto a muitos irmãos, Pai, para que o Senhor aceite este sacrifício, Senhor, que foi lavado, que foi verificado, Senhor, que foi aceito por Ti, Pai. E é diante deste sangue que nós chegamos diante de Ti, Senhor, pedindo pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre cada pedido de oração nesta manhã, Senhor. Ó Senhor, sobre o pedido de viagem, Pai, sobre o pedido de cura e libertação, Senhor, sobre o pedido de um milagre para minha irmã Luciane, Senhor. Ó Senhor, porque nós cremos que Tu ainda és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Nós cremos que o Senhor não muda, por isso que não fomos consumidos, Senhor. E nós cremos que o Senhor não faz coisa alguma, Pai, sem antes revelar aos Teus servos, os profetas, Senhor. E o Teu profeta nos disse, Pai, que se pedíssemos, Pai, com reverência, Pai, o Senhor nos atenderia, Senhor. E nós queremos Te pedir nesta manhã, Senhor, que o Teu poder curador, Pai, que o Teu poder libertador, Pai, mais uma vez se manifeste em nosso meio, Pai, porque todos os que pedem oração, pedem porque creem, Senhor, que nós alcançamos o Teu favor, Senhor, e sabem que são as Tuas misericórdias, Pai, são os Teus atributos, Pai, é o Teu poder santo, Pai, é para que seja glorificado o Teu nome mais uma vez na terra, Senhor, com prodígios e maravilhas, Pai. Por isso Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê esta misericórdia a nós, Pai, que essas pessoas realmente sejam curadas em nome de Jesus Cristo, Senhor, e repreendemos a Satanás e suas obras, Pai, porque se ele veio para matar, roubar e destruir, Senhor, nós viemos para estender a Tua vida, Senhor. Ó Senhor, nós viemos para construir, Pai, um templo para que o Senhor habite nele, Pai. Ó Senhor, e nós viemos, Pai, para desfazer as obras de Satanás, Pai, dando continuidade ao Teu ministério, Pai, através da fé, Senhor, e da autoridade que o Senhor deu através da Tua palavra, Senhor. Por isso Te repreendemos mais uma vez, Satanás,
e requeremos sobre ti o julgamento que te condenou, o julgamento que te predestinou ao lago de fogo, o julgamento que te deixou sem remissão de pecados, sem redenção, porque tu não pode voltar. Tu é um anjo que não pode ser redimido. Para ti não há perdão, mas para os filhos de Deus e a todos aqueles a quem os filhos de Deus amarem, eles serão perdoados, eles serão curados e libertos, porque o Deus Todo-Poderoso tem se manifestado em nosso meio mais uma vez. E é sobre o nome de Jesus Cristo que requeremos essas bênçãos, Pai. Nesta manhã, mais uma vez, Senhor, coloca a palavra poderosamente na mão de nosso irmão Ezequiel, Pai. Que ele possa falar com autoridade, Senhor. Que o Teu Espírito mais uma vez possa fluir em nossas almas, Pai, nos alimentando neste ano de vitória, Senhor, nos tornando mais humildes, Pai, e mais servos cristãos, Pai, para que o Senhor possa ter a preeminência em tudo, Pai, para que o Senhor possa ser glorificado e adorado, Senhor, até o rapto, Pai. É isso que te pedimos no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Cremos que Deus está neste lugar, não é verdade? Amém? Deixa eu apresentar os visitantes aqui nesta manhã. Está conosco a irmã Rosana. Amém, graças a Deus. Coloque de pé, irmã. Amém. Graças a Deus, a irmã Rosana mora ali em Osório. Amém. A mãe do irmão Anderson, sogra da irmã Indiara. Amém. Mãe da irmã Vanessa. Graças a Deus, Deus abençoe. Também está conosco a irmã Vanessa. Amém, seus filhos. Amém, Deus abençoe a irmã. Amém, em nome de Jesus Cristo. A igreja está alegre? Graças a Deus. Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma alegria ter as irmãs conosco para adorar e para nos se alimentar da palavra de Deus. Amém? Bem, irmãos, como o pastor comunicou, semana que vem não teremos culto, né? Dia 29. Então hoje é o último culto nosso aqui neste ano. É isso? Correto, né? Isso mesmo. Amém? Então, teremos a vigília ali em Toledo, né? E já conversando com os irmãos e tudo, né? Cria um desejo tão gostoso de ir, né? Mas temos certeza que se ainda tardarmos de partir, né, Deus nos dará essa oportunidade. Mas estaremos em oração e com certeza também seremos abençoados, aqueles que não puderem ir, né? Amém? Para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, já peço oração pelo pastor Maia. Amém? Pela irmã Sueli. Né? Continue sempre orando pelo nosso pastor, para que Deus possa dar saúde, força, para que ele possa continuar no campo do trabalho e sendo uma bênção como ele tem sido para tantas famílias, não é verdade? Amém? Vamos ouvir a irmã Ana, a irmã Ninha, perdão, irmão Maico. Deus abençoe os irmãos. Amém.
Deus abençoe os irmãos. Ensanguentado, ferido e dilacerado, quem pôde notar? Quem na cruz foi condenado? Água, sangue e vida do seu corpo derramou. Eloi, Cordeiro, em segredo nos guardou e assim nos comprou. Oh, com sangue e amor. O que Adão perdeu, Cristo veio devolver. Tudo
Se do céu por mim ele desceu, se por mim ele morreu, me entregou tudo que é dele. Como posso eu não ser feliz? Como não agradecer? Como não viver pra Ele? Se do céu por mim Ele desceu, se por mim Ele morreu, me entregou tudo que é dele. Eu sou o reflexo dele. Somos esse reflexo, não é verdade, irmãos? Vamos ouvir a irmã Amable e a irmã Stephanie louvando o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos. Quantas vezes estavas bem fraco, pensando em desistir, mas Jesus, sendo Ele o forte, dizia prosseguir. Quantas vezes estavas perdido, sem saber pra onde ir, mas Jesus, sendo Ele o caminho, dizia: venha a mim. Ele sabe o que você passa, sem mesmo dizer a Ele, mas Ele quer que você mesmo peça pra Ele fazer, pois a palavra de sua esposa com a dele forma uma frase que dizia: agora só vale pra você vencer, pois uma palavra de sua esposa pode fazer aquilo acontecer, porque ela é ele é ela, e juntos com o Rei venceremos as trevas, pois uma palavra de sua esposa pode fazer aquilo acontecer, porque ela é ele é ela, e juntos com o Rei venceremos as trevas. Pensando em desistir, mas Jesus, sendo Ele o forte, dizia: prossiga. Quantas vezes estavas perdido, sem saber pra onde ir,
Deus. Com essa atmosfera, irmãos, maravilhosa, que foi gerada aqui neste lugar, vamos nos colocar de pé. Vamos receber o pregador nesta manhã. Ela é ele é ela. E juntos com o Rei venceremos as trevas. Que hino maravilhoso, não é verdade? Amém. Ao som que somente crê. Somente crê. Somente Somente crer. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Abençoe os irmãos, bom dia a todos. Nosso último amém, e nós estamos muito felizes, amém, que Deus nos trouxe até aqui, está acrescentando, está agregando, né, mais almas ao nosso pequeno companheirismo que está crescendo. Nós somos gratos a Deus, amém. Sintam os visitantes, né, aqueles que nos visitam, se sintam em casa, acolhidos pela graça de Deus. Esta manhã eu intitularia o culto como confirmando os irmãos. Tomando como base da Escritura Atos, capítulo 15, 41. Se vocês quiserem tomar essa Escritura para me acompanhar na leitura. É apenas Paulo, ele tinha as suas igrejas e nas suas peregrinações, eu acredito que nem sempre ele tinha uma mensagem nova a trazer, mas a Bíblia diz que ele visitava as suas igrejas e confirmava as suas igrejas. Atos, em outras escrituras também diz isso, mas em Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36, a Bíblia diz assim: E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passando pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então eram irmãos que Paulo já havia evangelizado,
e já havia apresentado o Evangelho, mas Paulo mesmo assim passava naqueles lugares para confirmar, para estimular, para manter os irmãos olhando para o lugar onde Paulo havia anunciado que era Jesus. Esse é o lugar onde nós nos devemos manter olhando até o final da nossa jornada. Muitas vezes nós tiramos algumas vezes, né, o inimigo em sua astúcia, ele tira os nossos olhos do foco e nós acabamos caminhando fora da linha. Mas Paulo trazia essa confirmação. E muitas vezes nós deveríamos fazer isso, né, com outros irmãos que já conhecem a mensagem, mas tem algumas coisas que nós deveríamos de reouvir, de ouvir novamente, né, coisas do princípio da nossa caminhada, que às vezes são úteis para nós no momento, são lutas que nós não vencemos, né? 2019 foi um ano, eu acredito que para a maioria aqui, foi um ano de decisão, né? O Mombrana, ele diz que a mensagem Escolhendo uma Noiva, que escolher uma igreja é uma decisão mais importante do que escolher uma esposa. Então, você ter escolhido uma igreja esse ano, ter trocado da sua congregação, né, tem outros irmãos que já faziam parte do ministério, mas não tinham um lugar assim para se reunir. Mas aqueles que tomaram uma decisão, tomaram uma grande decisão, é uma grande responsabilidade, e eu me incluo nisso, né? É um colapso, né? É uma decisão, é um laço, são laços que você rompe, e algumas pessoas não conhecem verdadeiramente a profundidade de quanto isso abala as nossas vidas, né? Mexe em todas as áreas, e não é algo comum, não é algo banal, né? Você decidir, e o Mombrana, ele diz que você vai escolher o lugar que vai conduzir você à vida eterna. Então, você escolhe o professor, você escolhe a escola, você escolhe um companheiro, uma companheira, e isso determina coisas para a sua vida natural, e que as suas decisões e suas escolhas na sua juventude, todas as decisões que nós tomamos hoje, elas vão refletir no tempo futuro, né? Hoje é um dia que você vai decidir. Quando você for sair do culto, você vai tomar muitas decisões. Você ter vindo no culto, foi uma decisão que você tomou. Eu gostaria de dizer que foi uma gloriosa decisão que você tomou essa manhã. E juntamente eu, ao seu lado, tomei essa decisão também. E você vai tomar outras decisões hoje. Hoje vai ser um dia de muitas decisões e algumas elas vão refletir talvez a sua vida inteira. Cruzar um sinal vermelho é uma decisão, né? E às vezes vidas são ceifadas, né, por aquela decisão que foi pode ocasionar uma tragédia, tirar a vida de uma família, e é uma decisão. Hoje você vai tomar decisões, e essa decisão que você tomou é uma grande decisão, né? E eu tomei essa decisão. Eu acredito que vocês não é uma decisão racional, com certeza não foi uma decisão intelectual você sair do lugar de onde você estava. Foi uma decisão por fé, e deve ser uma decisão por fé. E hoje eu gostaria de falar sobre isso, né, sendo que é o último culto do ano, e eu sou um pregador de final de ano, parece, né? Que a outra igreja que eu fazia parte, eu também pregava assim, o último culto do ano, acho que eu preguei umas 2 vezes lá. Então, graças a Deus, eu vou fazer como se diz, uma retrospectiva. Eu acredito que vai ajudar vocês um pouco na minha caminhada esse ano, da minha decisão. Sei que vocês, aquilo que foi de Deus,
da vida dos irmãos na Bíblia é comum a todos nós, a essência. Então nós pegamos a vida de nossos compatriotas da fé, que estão escritos aqui, e aquilo que está escrito no livro da vida, e que você viveu de cristianismo dentro dessa decisão, está escrito nesse livro, né? E nós temos muitas coisas em comuns, sendo cristãos, né? Como cristãos. Então eu gostaria de fazer esse culto como um culto de confirmação, para confirmar os irmãos. Ajudar a confirmar a sua fé e me fortalecer também falando de algumas coisas aqui, amém? Vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus, Pai celestial, Criador dos céus e da terra, nós pedimos a Tua ajuda, a Tua mão bondosa para conosco esta manhã. Senhor, que o Senhor nos guie, Senhor, através do Teu santo e doce Espírito. Pai, através da Tua palavra, Senhor, seja o guia esta manhã aqui, Senhor. Pai, em Tuas mãos nós rendemos o nosso espírito para o louvor da Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Podeis assentar. Mais uma escritura que eu gostaria de usar como base, São João, capítulo 14. Está em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 14. No versículo 27, o Evangelho da Águia. Jesus, ele diz assim aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, e nós conhecemos que essa paz, ela é o Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes dou a minha paz. Não a paz, eu não dou paz para vocês como o mundo dá, mas eu dou a minha paz. Então a paz de Jesus é uma paz diferente da que o mundo tem para nos dar. Mas a paz, ela contrasta com algo, que é com a guerra. E Adão, nós conhecemos, sabemos a história de Adão e da queda, que algumas coisas ele não conhecia. E uma delas era a saúde. Adão não conhecia a saúde até que ele ficou enfermo. E a paz, você chega a algo. É quando você chega a algo, é quando você conquista algo. E nós sabemos que o mundo é um mundo de guerra. E, politicamente falando, a maneira deles criarem paz é através da guerra. É depois da guerra é que se tem paz. É como se quando a Bíblia fala também sobre descanso, você não tem como você descansar se você não trabalhou. Deus, ele descansou no 7º dia porque ele trabalhou. E um homem, uma pessoa que não trabalha, ela não descansa. Porque você não tem dinheiro, então você não descansa, você está sempre aflito. Porque você precisa de recursos, e os recursos eles vêm através do trabalho. Então você precisa trabalhar para você descansar. Então o descanso, ele faz sentido através do trabalho. E a guerra e a paz, ele faz sentido através da guerra. E para nós adquirirmos essa paz aqui, é uma guerra. Uma das grandes ilusões das pessoas que caminham e tomam uma decisão de entrar em uma igreja, não nessa, mas em qualquer igreja, né? E hoje nós sabemos que os nossos olhos foram abertos. Primeiro, Deus abriu a palavra. E depois Deus abriu o entendimento dos discípulos. Jesus já vinha ensinando a eles a respeito da abertura da palavra. Quando ele pregou em Mateus 24 e as parábolas, aquilo era a palavra se abrindo.
Mas eles não entenderam aquilo. Mas quando eles receberam o Espírito Santo, então o entendimento deles foi aberto. E assim é o processo conosco. A palavra já estava aqui, a mensagem já estava aqui. E hoje o nosso entendimento também tem sido aberto para que a salvação, ela não está só nessa igreja. Deus vai salvar pessoas em outras igrejas. Deus vai salvar pessoas dentro de denominações. E isso sempre esteve na mensagem. Eu achei que isso tinha mudado depois que o profeta tinha partido. Eu achava que Deus não salvava mais ninguém dentro de uma denominação, Assembleia de Deus, e, enfim, outras organizações, né? Mas o Mombrana sempre tratou essas pessoas como irmãos. Sempre tratou essas pessoas como irmãos. E então o ensinamento daquilo que já estava na palavra, que é a salvação comum, que eu tenho aprendido juntamente com vocês, as classes de salvação e os privilégios de noiva, de salvo, salvação comum, a virginécia, né? Então, isso tem aumentado a graça em nossos corações, né? No coração daqueles que têm podido compreender isso com entendimento. E nós estamos chegando, com isso, isso está nos levando à paz. Você está tendo paz com as pessoas. Antes você queria só guerra, né? Você queria botar a mensagem lá, você via uma pessoa, você achava que ninguém era salvo, mas isso está te levando. Mas você passou por uma guerra. Para você crer nessas coisas, foi uma decisão. E é um colapso. É um grande colapso. É uma questão de fé. São grandes colapsos. Como se diz, é uma convulsão que entra o teu espírito, né? Como um corpo, o natural, ele entra em convulsão. Quando vai receber algo, o teu espírito ele entra num colapso para você conceber essas coisas, né? Mas depois que você concebe, é uma guerra. Primeiro é uma guerra para você conceber. É uma luta, porque isso vai quebrando conceitos, mas vai mudar a tua vida. Vai mudar o teu comportamento. Vai mudar a maneira que você vai se relacionar com as pessoas. Você vai olhar para as pessoas com mais misericórdia do que você olhava antes. E você vai ver que a misericórdia não é só você pregar, não é só você trazer a pessoa para a sua igreja. Trazer para aquilo que você acredita ou para o seu conceito. Mas você sabe que a misericórdia de Deus, ele vai além de você. Vai além do teu conceito, vai além da tua igreja, vai além da tua religião, vai além do que você pensa. Não é uma questão de debate, é uma questão do sacrifício que Deus fez. Ele não fez só por você, mas fez por todos, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus fez esse sacrifício por todos. E nós estamos em meio à guerra, nós estamos em meio a decisões, nós estamos todos os dias, né? Entrando e saindo de guerras, né? E o Mombrana, quando ele prega a mensagem como poderei vencer, uma vitória, ela vem mediante uma luta. Paulo, ele fala sobre sobre atletas, sobre lutadores. E o Mombrana, ele pregou a mensagem como poderei vencer. E nessa mensagem ele usa as escrituras, ele diz ao que vencer. No livro de Apocalipse, há 7 vitórias, há 7 vitórias que nós devemos alcançar. E quando o Mombrana ele prega a mensagem como poderei vencer, eu sempre imaginei que fosse algo complexo, que ele tomasse essas escrituras e fosse trazer algo em torno do livro de Apocalipse. E a primeira coisa que ele ilustra, né, dentro das parábolas que ele costumava a contar dentro da vida que ele vivia, que ele estava numa floresta e tinha um riacho. E dentro daquele riacho tinha um toco. E ele tinha que atravessar aquele rio. E era uma poça d'água, ou
algo assim. E ele olhou aquele toco e ele foi pular naquele pedaço de árvore, né? Era uma árvore, um pedaço de toco. E ele foi pular. E aquilo estava podre. E quando ele pulou, quebrou. Só tinha uma casca ali, parecia... Ele disse que aquilo parecia ser uma árvore jovem, né? Parecia uma árvore jovem, mas por dentro estava podre. E ele pulou e quebrou aquilo e no final ele queria se livrar do banho e ele tomou um banho, caiu dentro d'água, né? E ele diz, e você sabe que a árvore, ela representa uma igreja, ela representa pessoas. Ela representa ministério e ela representa pessoas também. Porque Salomão foi que disse que o homem é como uma árvore. Nós olhamos para o livro de Apocalipse e também vemos a árvore da vida, a árvore da ciência, do bem e do mal. Nós sabemos que aquilo eram árvores. E o rio, a água, ela representa o Espírito Santo. Porque do trono de Deus saiu o rio da vida. Nós sabemos que a água, ela é a vida. Então você se nutre do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você tem que beber do Espírito, né? Mombrana, ele também fala da corça, quando ela é ferida, ela tem que correr para a água. O caçador tem que encontrar ela antes dela beber do Espírito Santo, porque ali ela toma mais vida e ela vai correndo na margem do rio e o caçador não consegue alcançar ela, porque aquilo vai revitalizando ela, né? Vai revitalizando. E a água, ela fala do Espírito Santo. E aquele toco, ele fala sobre o crente. E o Mombrana, ele estava caído dentro d'água e ele pôs a ponderar. E isso despertou para ele trazer uma mensagem, que era como poderia vencer. E ele disse, esse é o problema de muitos cristãos. Eles estão na igreja, mas a vida do Espírito Santo não está dentro deles. Eles estão no lugar... O Espírito está na volta deles, mas o Espírito não entra neles. E aí eles ficam podres. Está no lugar certo, mas aquela vida não entra, não nutre eles, né? E o Mombrana se pôs a pensar, como poderei vencer? Como que eu posso deixar essa vida entrar? Como que eu posso deixar essa? O que eu devo fazer? E aí ele tomou outra ilustração, ele começou a falar sobre isso. E ele tomou outra ilustração, que é sobre um bebê, colocando uma mãe colocando um tip-top, um bebê, uma roupinha de bebê. E aquele bebê, a mãe vai tentar botar o bracinho dentro da roupa, e ele encolhe o braço. E ele força o braço, e a mãe tem que esticar o bracinho do bebê para poder botar a roupa no bebê, a calça, encolhe a perna. E o Mombrana, ele diz que aquele bebê ele tem que vencer ele mesmo. Ele tem que vencer a vontade dele para que a mãe consiga vestir. Ele diz, esse é o cristão. Essa é a vitória. É você vencer a sua vontade. Para que Deus possa lhe guiar, para que Deus possa lhe vestir, para que Deus... Foi exatamente o que Jesus disse para Pedro. Só olha que talvez o Mombrana ele não usa essa escritura, mas Jesus, quando ele profetizou sobre como Pedro iria morrer, ele disse, Pedro, quando tu eras jovem, tu te vestias, tu te cingias e tu ia para onde tu querias. Mas quando tu crescer, outro vai te cingir e vai te levar para um lugar que tu não queres ir. E Pedro se entristeceu muito, a Bíblia diz, porque aquilo, Jesus estava falando do tipo de morte que ele ia morrer, para glorificar a Deus. E nós sabemos que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Não era uma morte que ele queria, mas ele fez a vontade de Deus, então ele venceu a vontade dele. Como Jesus disse no Getsemane, Pai, eu não quero tomar desse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E essa é uma grande guerra, é você vencer a sua vontade. Você vencer a vontade do cosmos, né? A vontade do mundo. E nós sabemos que essa igreja, ela é contra a vontade popular.
Porque pessoas, elas foram contra a vontade popular. E elas venceram a vontade, a vontade de ficar na zona de conforto, de ficar aonde... Mas o Mombrana pregou a mensagem como a águia agita seu ninho. E o Mombrana, ele ensina que a águia, quando ela vê que os filhotinhos elas já estão um pouco grandes, leva elas para aquele último voo, aquela última caçada, e tira aquela proteção da onde ela tinha revestido aquele ninho com espinhos. E quando aquelas águiazinhas vão voltar para lá, elas já não se sentem mais à vontade ali. E não é algo errado, não é algo ruim. Porque às vezes nós pensamos que porque um lugar estava desconfortável, o lugar era ruim. Mas não era, era o tempo de você voar. Era porque você cresceu e Deus já viu que aquele lugar ali cumpriu o propósito dele na sua vida. É a mesma coisa que quando eu era criança, hoje eu tenho 3 filhos, mas morar com a minha mãe era uma maravilha. Eu não tinha medo de fazer 18 anos. Queria ter que, meu Deus, morar sozinho, fazer comida, como é que faz, né? O fogão era alto, mexer no fogo. Criança tem medo disso, eu, né? Muito apegado com a minha mãe, né? Minha mãe sempre muito protetora. Mas depois, quando eu cresci, eu já vi que eu estava... não, eu queria. Eu queria, você vai. E não é algo errado, é algo natural. E, a princípio, muitas vezes, algumas pessoas têm que ser postas para fora de casa, né? Alguns filhos, né? Tem que ser o pai. Diz, olha, rapaz, está na hora, né? E está dando muita despesa, né? Tem que trabalhar e aí tem que se nutrir. Mas não é algo ruim. Depois de um tempo, aquilo passa a ser bom, porque a pessoa amadurece e a gente começa a considerar, olhar para trás e considerar, não, eu passei por aquilo, mas olha onde é que eu estou, olha o que aconteceu. Eu sobrevivi, eu achei que eu ia morrer quando eu, né? Você pensa, eu achei que ia morrer, morar sozinho, né? Meu Deus, eu vou morrer, pegar um ônibus sozinho, ter que pagar a conta. Não, mas você sobrevive. E aí você aprende algo novo e você começa a gostar da vida independente. E nós aqui, isso que nos trouxe aqui. Foi essa natureza de águia. Foi essas as coisas que foram ditas. E uma das coisas grandiosas que me chamou a atenção no ministério foi a independência. Foi a independência. O Mombrana, você sabe que a árvore, a vida da árvore, né? Ela vive da água. E é o que nutre a árvore. E a árvore fala de um homem e a árvore fala de uma igreja. E o Mombrana, ele pregou em algumas mensagens, ele usou a árvore cítrica. E ele mostrou que tinha alguns galhos ali enxertados naquela árvore, né? E que elas viviam da vida daquela árvore. E aí ele tipifica as denominações que vivem da árvore verdadeira, da igreja verdadeira. Elas vivem, mas elas nunca vão dar o fruto original. Elas nunca vão dar o fruto da igreja primitiva, a laranja, né? Que é a laranjeira aí, ela nunca vai dar. E ele está falando sobre denominações. Mas a igreja verdadeira, ela vive da palavra de Deus. E o ministério verdadeiro, ele vive da palavra de Deus. E ele vive da mensagem. Ele não é um plágio de outro ministério. O Mombrana, ele diz que a águia, ela voa, e ele vai fazendo um comparativo entre a águia e o abutre, o falcão, o abutre. E o Mombrana, ele diz que o abutre, ele vai
tentando seguir a águia, e a águia ela consegue voar em direção ao sol. E o Mombrana diz que a águia ela voa tão alto que ela transcende o sol e ela vai até o trono de Deus, da onde está o Cordeiro. E dali ela tira os seus sermões. O Mombrana ele vem mostrando, comparando com um pregador. E ele tira o seu sermão e o abutre não. O abutre ele tem que pegar o que a águia já. E o Mombrana diz que isso é civilização. O Mombrana diz que civilização é assim: um mata e o outro come. E ele diz que o abutre ele vive de algo que o outro caçou. Então ele está sempre atrasado. A mensagem dele ele reconhece depois que passou. Mas aquilo é alimento. E uma das coisas que foram grande, foi grande para mim, olhando e assistindo os cultos, foi essa autenticidade do ministério. A autenticidade no ensinar. E não foi uma libertinagem, algo fora da palavra. Não foi algo fora da mensagem. Não é algo que alguém inventou, é algo onde tinha fundamento. E o Mombrana ele diz: onde há o Espírito, ali há liberdade. Então, é uma liberdade para ensinar a palavra. Não é uma liberdade para dizer o que quer, mas é uma liberdade para dizer o que a palavra diz. É para ensinar o que a mensagem diz. E outra autenticidade que eu vi grande do ministério, que me chamou a atenção, e por isso eu estou aqui, foi que eu estava falando sobre autenticidade e independência. E sobre o Mombrana, ele foi o profeta, Deus, o Mombrana e um pastor. E o Mombrana ele fala que, eu vou ler agora aqui, e uma das grandes coisas que eu admiro em Martim, e isso identifica, e o Mombrana identificou o ministério de Martim como o mais perto, né? O mais perto de sua era. Cada mensageiro, o Espírito Santo advertiu o profeta a escolher o mensageiro conforme ele fosse mais próximo de Paulo. Paulo era o padrão. E eu falei sobre Martim, mas era Irineu. E quando o Mombrana ele fala sobre Paulo, na era de Éfeso, ele não fala sobre isso, mas ele identifica, ele aproxima Irineu mais de Paulo, e uma das características de Irineu era essa, na qual o Espírito Santo identificou Irineu. Ele disse assim: com Irineu não foi assim. Antes disso, ele estava falando sobre organização e nicolaísmo. Ele diz: com Irineu não foi assim. Ele militou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, na qual ele serviu ao Senhor, foi de muita manifestação do Espírito Santo. E a palavra era ensinada com incomum clareza e conformidade com os seus preceitos originais. Sabe-se que suas igrejas na França tinham os dons do Espírito entre elas, pois os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os doentes, pela oração da fé. Ele viu o perigo de qualquer tipo de irmandade organizada entre os anciões e pastores, etc. Ele solidamente defendeu uma igreja local, unificada, cheia do Espírito, manifestando os dons, e Deus o honrou, pois o poder de Deus manifestava-se entre os santos. Irineu ele defendeu uma igreja local unificada. Ele tinha várias igrejas, mas não era uma... E ele disse que isso se pareceu mais com Paulo no dia de Irineu. Ele disse que todas as suas igrejas na França, elas eram únicas, então, e elas eram independentes. E uma das características de Irineu era que ele achava muito estranho algum tipo de companheirismo que tivesse inclinado a se organizar.
Irineu ele já ficava, quando eles começavam a se reunir para debater escritura, para entrar num consenso, Irineu ele já ficava desconfiado. Ele já ficava, tá, mas isso aí eu acho que eu vou saindo de fininho daqui. Ele já ficava com o pé atrás. Porque isso não se parecia com o ministério de Paulo. E quando a gente estava falando sobre árvores cítricas, é quando um ministério se alimenta de outro ministério. Não que não possa, mas fazendo uma comparação, né? Fazendo uma aplicação. Ele não vive independente da mensagem. Não depende só da mensagem, não depende só da palavra de Deus. Então não é Deus, o profeta e o pastor. Então é Deus, o profeta, um grupo, um concílio, e aí onde a palavra vai ser considerada, ali então nós vamos chegar a um consenso da onde que... Então, e não foi isso que o profeta ensinou. E não é isso que mais se aproxima do ministério de Paulo. Nós vemos isso. Então é uma independência com a mensagem. Agora, agora essa independência, como eu falei, sobre a liberdade do Espírito. E aonde há o Espírito, ali há a liberdade. Não é uma libertinagem, não é fazer o que quer. O irmão Brana, ele fala que os que serviram a lei foi um tipo da denominação. A lei foi um tipo de um sistema organizado que Deus deu para eles. Porque eles queriam servir, eles queriam algo que eles pudessem fazer para Deus. E Deus deu para eles uma organização, Deus deu para eles a lei. Mas não era isso o plano de Deus. Deus queria que eles tivessem o Espírito Santo. Mas eles queriam se organizar, eles queriam um rei. Né? E o Mombrana, ele vem ensinando isso. Mas um ministério independente é um ministério que vive da palavra. E vive da mensagem. É um ministério autêntico. É um ministério que tem o Espírito Santo. E uma grande coisa que eu vi de um grande ministro, que foi uma grande influência para o nosso país dentro daquilo que nós conhecemos como dentro de um conceito de abertura da palavra, foi a autenticidade do ministério do pastor Vindayal. Porque os sermões dele, ele tira da mensagem. Ele tira da mensagem, não é um plágio de um outro sermão. E essa autenticidade eu vi no ministério do pastor Raimundo, através do ensinamento do irmão Neville. Porque não é um plágio dos sermões do pastor Vindayal. Então você vê a autenticidade. Embora haja aprendido com mais luz, né, daquilo que vem sido ensinado e aprendendo cada vez mais, mas é identificar a autenticidade do ministério, da onde que está se alimentando, da onde que vem esses sermões. Vem da mensagem, vem da Bíblia. E o Mombrana, ele diz que a águia, ela fica sobrevoando a palavra como uma águia sobrevoa um monte, como uma águia sobrevoa um lugar, e ela fica olhando ali com aquele olhar de águia, e quando ela encontra algo ali, então ela desce, ela mata e ela divide aquilo. E ela compartilha aquilo que ela viu na palavra. Então essa autenticidade, essa liberdade que o Espírito Santo tem de ensinar. Porque não é algo confinado. Que tem que se reportar a opinião. Não, está na mensagem? Por que tem que perguntar? Por que tem que consultar? Está na mensagem, tem Bíblia. Vamos pregar. Agora não é uma libertinagem de falar o que pensa. E você ser livre, você sabe que um homem livre, e nós sabemos isso dentro da nossa sociedade, que um homem livre é o que cumpre a lei. É um homem livre, você é um homem livre.
porque você cumpre a lei. Quando se você for fora da lei, você vai ser um homem preso. Você vai ser um foragido, porque você... No Velho Testamento não tinha liberdade. Na organização você não tem liberdade. Porque as pessoas, elas não... Tanto que Pedro e os demais, quando eles chegaram, e eles disseram assim, eles admitiram o que ninguém admitiu lá dentro do sistema. Eles disseram, nós não cumpríamos a lei. Nem vocês davam conta. Eles chegaram diante dos fariseus, era tudo hipocrisia aquilo lá. A verdade era essa, estava todo mundo fingindo. Estava todo mundo escondendo que se fazendo de crente. E os fariseus estavam ali, não, nós isso, nós aquilo. E Jesus, quando ele foi abordado muitas vezes pelos fariseus, eles tiveram que largar as armas, porque Jesus desmascarou eles. E quando aqueles irmãos saíram da lei, e eles foram para a graça, aí eles foram livres. Porque aí eles foram, como se diz, eles poderiam ser aquilo que eles eram. E eles se tornaram cristãos. Então, eles disseram, não, eu era uma farsa. E vocês estão tudo fingindo aí. Foi isso que Pedro disse. Porque nós não dávamos conta de cumprir a lei. Mas agora veio o Espírito Santo. Ele estava tentando ensinar eles que se eles recebessem o Espírito Santo, aí eles iam cumprir a lei. Então, e o ensinamento da palavra, o Mombrana diz que ele libera o Espírito Santo. Amém. Perfeito. Então você vai aprendendo mais da palavra, você vai se tornando mais livre da escravidão. A tua mente, o teu pensamento, ele vai se tornando mais elevado. Então você vai se tornando mais simples. E uma das coisas mais difíceis de viver no mundo hoje, que nós vivemos, é ser simples. Hoje é muito difícil ser simples. Você fala em simplicidade, mas você não consegue ser simples. Qualquer passo que você dá é muito complexo. Tudo é muito difícil de fazer. E você tem que racionalizar muitas coisas. Toda decisão é muito pesado. Você vai trocar de emprego, você vai arrumar um emprego, você pensa e gasta neurônio. Porque é difícil ser simples. Difícil confiar em Deus. Viver aquele sermão do pássaro, né? Do lírio do campo, sem preocupações. Você deu um passo ali, você está preocupado. Parece que tudo é preocupação. Então, o coração das pessoas estão... Mas o que pode nos levar a nossa mente a viver uma vida sem preocupação? Não é só ler as Escrituras e tentar sair e viver sem preocupação. Porque você está desempregado e aí não, a Bíblia diz que não é para me preocupar. Aí você daqui a pouco começa a vir as contas e corta a água e corta a luz, começa a ficar preocupado. E aí você diz, olha, mas não deu certo. Essa receita aqui não deu certo. Aí Paulo ele vem, então é um ensinamento, é unir as coisas. Aí vem Salomão e diz, olha a formiga. Aí Paulo diz, olha, quem não trabalha não come. Então você não é só uma palavra. Não é só você, é unir. Então essa união da palavra, unindo a palavra dessa maneira, aí você começa a entender. E aí quando você começa a entender, aí o trabalho não fica difícil, porque você sabe que é bíblico trabalhar. Né? Aí você sabe que aí depois você vai descansar lá no milênio, você vai descansar. Aqui você tem que trabalhar, vai trabalhar a vida inteira. Agora não se aposenta mais. Quem se aposentou? Mas depois que você for para o milênio, e esse entendimento da palavra que vai elevando, vai fazer você trabalhar mais leve. Você sabe que você vai ter um descanso eterno. Então você não vai ficar assim, ter que trabalhar a vida inteira, né? Aquela fadiga. E a palavra ela vem renovando, ela vem se renovando. E ela não é só uma coisa que você aprendeu lá atrás, e você vai aprendendo, e Deus vai abrindo coisas novas para você, para manter você vivo. Porque se Deus parasse de te ensinar,
você já estava morto. Porque é o que acontece dentro de uma igreja que Deus para de ensinar ela. Ela morre. Ela morre espiritualmente quando algumas pessoas não morrem assim, naturalmente vão e se decepcionam e voltam a comer aquilo que eles comiam antes de estar em comunhão com Deus. E uma das coisas que eu achei grandiosa do ensinamento sobre a terceira vinda de Cristo, e eu sempre li essa porção do livro das Eras aqui, e eu nunca entendia uma parte, né? E aí tinha uma parte que eu achava muito interessante e que sempre me despertou o olhar para a terceira vinda, que era Apocalipse 1:7. Era o eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Ele está vindo. E muitas vezes isso foi aplicado para a nuvem. Eis que vem com as nuvens, né? Isso muitas vezes foi aplicado para a nuvem. Mas o profeta ele diz aqui que não é o arrebatamento. Então eu ficava pensando, não é essa nuvem aqui, porque essa aqui, isso aqui é depois, é lá na frente. Mas o Mombrana une isso aqui com Zacarias 12, 9 ao 14. E ele diz assim: esta é a história da revelação de Zacarias 12, 9 ao 14. Zacarias profetizou isto cerca de 2.500 anos atrás. Está para acontecer, ouça, e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram. Agora, quando o evangelho volta aos judeus, daí o Mombrana começa a falar sobre o evangelho voltando aos judeus. E aqui está falando sobre o derramamento do espírito e sobre uma grande guerra. Que quando eles vierem, quando se reunirem todas as nações de Jerusalém, daí eu vou derramar do meu espírito. Aí o Mombrana ele diz assim, agora recorde o que lemos em Apocalipse 1:7, que é esse que vem com as nuvens, e Zacarias, ambos vêm logo após a grande tribulação. Isso aqui eu nunca entendia. Porque Apocalipse 1:7 eu até entendia que vinha depois da grande tribulação, esse que vem com as nuvens e todo olho verá. Mas Zacarias 12... como que os judeus eles recebem o Espírito Santo depois da grande tribulação? Eu li isso aqui, irmão, mas eu queimava neurônio aqui. Queimava, ficava assim uma tarde inteira, noite toda, relendo isso aqui, e eu achava que o Mombrana estava errado. Eu tinha que me convencer de alguma coisa que eu estava certo, né? E aí eu dizia, não, o livro das eras, tem umas coisinhas ali que não está... E eu tinha esse argumento, eu me apoiava nesse argumento. Né? Porque eu cria que os 144 mil morriam. Então, então como que Deus ia derramar o Espírito Santo dele nos judeus, isso aqui é depois da grande tribulação, e eles têm que receber o Espírito Santo durante a grande tribulação, porque eles vão morrer durante a grande tribulação. Então eles não podem receber o Espírito Santo depois da grande tribulação. Então isso aqui está, o Mombrana, ele não editou. Ele editou em 64, mas se ele tivesse aqui, ele ia editar de novo isso aqui. Como é que ele deixou passar isso aqui? E eu queimava neurônio, irmão. Queimava neurônio. E aí quando veio os ensinamentos, né? Então ele aqui também fala sobre, assim como o evangelho veio dos judeus para os gentios, dos gentios vai para os judeus. Então, eu disse, mas foi um fardo no meu coração que saiu. Parei de gastar neurônio com isso, dá para pensar em outras coisas. Agora começou a andar. E você começa a voar. Então esse entendimento dessas coisas que são grandiosas
Ele vai te deixar mais simples. Amém. Graças a Deus. E as 3 classes de judeus, né? O Neville ensinou as 3 classes de judeus. E ele pegou sobre as 2 tribos, Dan e Efraim, e ele aplicou aqui também em nós. Ele aplicou também na igreja, né? Que na verdade é a luz. Na verdade, eles são o tipo, né? Nós somos a luz. E ele aplicou. E quando essas coisas sobre a virginéssia não morrem, e ela entra no milênio, tudo baseado, tudo com base, tudo com escrituras, e houve aquelas grandes contradições, e ainda existe muita resistência sobre isso. Mas, irmão, eu fiquei ponderando isso, pensando, quantas vezes uma pessoa, talvez você já tenha passado por isso, você vai na igreja achando que você é virginéssia. Você passou um tempo difícil, está passando uma fase ruim, você não está crendo que você é eleito. Quantas vezes eu já tive sentado na igreja assim, né? Ouvindo sobre o rapto e pensando, não, esse irmão vai. Olha lá o irmão eleito. Eu não vou ir nesse rapto, não é para mim. Mas se eu fosse virginéssia, irmão, eu vinha congregar aqui. Porque aqui não morre. Aleluia. Você entendeu? Amém. Porque se eu fosse virginéssia, eu ia congregar onde? Vão matar a virginéssia? Não é uma questão de ser melhor. Não é uma questão de uma opinião melhor. É verdade. Mas a misericórdia aumentou. Amém. Verdade. Porque Aleluia. se eu tivesse o pensamento que se eu fosse a virginéssia, e eu estou numa igreja que está pregando que a virginéssia vai morrer, e aí eu estou lá e o pastor está dizendo que eu vou morrer, então. E aí eu estou começando... Então, em vez de eu ter fé, eu tenho medo. Eu estou na igreja ali com medo, na verdade, né? Porque eu estou com medo da pregação, eu estou com medo da mensagem, eu estou com medo de... Eu tenho medo de ir na igreja. Eu tenho medo até de ir na igreja. Porque hoje eles vão pregar do rapto, aí eu não vou no rapto, aí eu vou ficar na tribulação. Eles vão pregar, aí já vou querer saber o tema do culto antes de ir, já para mim não ir, que se vai falar que eu vou ficar, que eu vou morrer. Que eu vou ser... E você já pensou, irmão? É você olhar, a misericórdia diminui, não diminui. Porque, e você já não pensou que um teu irmão, você já deve ter pensado por outro lado que aquele irmão ali não vai no rapto, irmão, não pode. Você já deve ter pensado isso também. É verdade, não é? E aí ele vai ficar, ele vai morrer. E você já pensou que tipo de morte ele vai morrer? Que é passar por um genocídio muito pior do que foi durante Hitler. É verdade. Isso não é um descanso para você que é eleito, saber que teu irmão não vai morrer? Eu achei que... Então, aumentou o amor no teu coração. Amém. Aumentou a graça, porque agora você olha... Não, o irmão não vai no rapto, mas ele não vai morrer. Então você não olha com aquele olhar... Eu estou dizendo você, mas eu estou falando de mim. Aquele olhar de quando você está eleito, né? Você olha para a virginéssia e você olha com um ar de superioridade. Né? Ou quando você vem no culto, você vai no culto e você não se sente eleito, você não se sente também um miserável. Não, eu não vou no rapto, mas olha, Deus tem algo para mim. Eu estou na mensagem e... Eu vou ir no milênio, se hoje for a tribulação, eu vou no milênio. Não é falar contra a fé, não é desestimular a fé. Mas é elevar a nossa mente para algo que foi melhor. Na verdade, é melhor em todos os sentidos. E não é uma questão de você escolher o melhor. Isso está na mensagem, está na Bíblia. É segurança para você. É colocar no teu coração uma misericórdia para com as pessoas que você conhece, que são da sua família, que é da sua vizinhança. E você dizer, Deus pode ter algo para eles. Não é,
A misericórdia de Deus, ela transcende a minha pessoa. Não é só vir para a minha igreja. Mas eu posso me relacionar com as pessoas com muito mais liberdade que eu tinha. E o Espírito Santo, isso é uma obra do Espírito, porque onde há o Espírito... Então, quando você foi livre. Isso é uma libertação para você. Você sair daquela prisão, né, de ser religioso, que você é da mensagem, e você anda ali, parece um robô, e todo mundo que você vê, que você quer trazer para a mensagem, e daqui a pouco você está pensando muito além, olha quantas coisas estão se abrindo, e a coisa está ficando mais fina, né? Está ficando cada vez mais estreita, e você vai conversar com uma pessoa, somente está lá na frente da mensagem. E você tem que retroceder para pregar um batismo, alguma coisa, mas você está mais leve, agora você consegue. Porque você não está ansioso. Isso tira um pouco da sua ansiedade. Porque você já sabe tanta coisa. Né? E a pessoa recém está começando, que nem o irmão ganhou uma alma agora, o irmão Tiago. Né? E você já está lá no milênio. E nações no milênio, e Gog e Magog. Meu Deus! E aí a pessoa, ela nem sabe que se você falar de Gog e Magog, ela nem sabe. Mas você... E antes você via as coisas, você estava ansioso para falar dos 7 selos. Às vezes no evangelismo, muitas vezes, né? Já falava da nuvem desceu. Deus botou um pé na terra, Jesus já veio. Já o evangelismo já era assim, estava errado, né? Mas Jesus já veio. E a pessoa já tinha um troço no coração, que ela quase infartava muitos ali, quando você dava a notícia de que Jesus já veio, você viu aquele olhar de infarto, né? A pessoa quase tinha um... Mas hoje você está mais leve. Até para evangelizar. Porque você sabe que ela não precisa saber tudo o que você sabe. E que talvez Deus tenha um plano para ela na simplicidade de um batismo em nome de Jesus que você pode. E você pode alcançar aquela alma. Então o ensinamento da palavra, ele tem nos libertado. E nós, pelo Espírito Santo, nós estamos chegando mais perto de Deus. Amém, Jesus! E Deus está chegando mais perto de nós. E um dos grandes milagres do ministério e dessa palavra, eu e o irmão Felipe Bom Jorge está congregando. Aleluia! Verdade! Estamos amigão. Milagre. Esses dias eu estava falando com o irmão. Você já pensou você ser obreiro e estar com um obreiro, você trabalhar junto e você ter dificuldade, às vezes, de se relacionar com... Aí você imagina a congregação entre si. Como é que se diz? A depressão do Facebook, é o Facebook. Aquela família do Facebook. A família do Face. Você olha lá, você fica no Facebook lá e a pessoa está com foto na praia, está com carro, está no sol, todo mundo está rindo. Fechou a câmera ali, está todo mundo brigando. O homem está bravo com a mulher, eles estão 5 dias sem se falar, mas como eles estão na praia agora, ali, aí eles tiram a foto, lá, fazem selfie, eles fazem sorriso. Desligou ali, a família acabou, você pega no Facebook, agora, no final do ano, por exemplo, toda a família está reunida lá, ninguém fala o ano inteiro. Aí tu olha, parece que fizeram as pazes, mas não fizeram. Eles não fizeram, só a confraternização ali, aquela coisa e aí depois volta todos os problemas de novo. Mas essa palavra nos uniu. Amém! Graças a Deus! Amém! Então, obrigado, Pai! coisa simples. Coisa simples, e Deus é simples, e Deus vai te fazer simples. E essa palavra tem nos feito simples. E é algo mais sério. É algo mais sério. As pessoas não estão buscando seriedade. Mas a coisa séria é a coisa profunda. É a coisa que ancora. Esses dias eu ouvi alguém elogiando um pregador que ele é bem carismático. E ele é bem popular. Ele é um pregador bem popular.
E ele está atraindo muita atenção. Mas se você olhar, é uma multidão que assiste e que acompanha, né? E até o irmão Neville esse tempo falou sobre ele. É uma multidão que acompanha. Mas vamos ver das pessoas que estão firmes ali. Daquele bilhões de pessoas que seguem, que vai num estádio, que enche. Vamos ver quantas pessoas estão firmes, que não são pessoas inconstantes, até dentro da denominação que ele mesmo prega, né? Então, e as pessoas elas estão buscando isso. Elas estão buscando cada vez mais uma coisa mais leve, mas é uma libertinagem que não dá liberdade para o espírito e não faz delas livres. E elas não sabem por que elas estão dentro daquela prisão do pecado. Mas essa palavra tem cada vez mais nos elevado. Esses ensinamentos, eles cada vez têm mais nos elevado. Então, que Deus abençoe o irmão Neville. Que Deus abençoe o pastor Raimundo. Porque é uma simplicidade no coração do ministro de não querer. Uma das coisas que do ministério também, e você olha para Paulo, olhando para Paulo, Mombrana ele fala assim, sobre Paulo, é aqui mesmo. Ele diz assim, sobre o nicolaísmo, ele vem falando, e aí ele diz assim: é triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Com isso, não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Longe disso. Porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens de Deus, chamara como bispos, estavam considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Não existia o claro entendimento de Paulo na igreja nesse tempo, porque Paulo dissera: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha, ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. E assim, ao dar honra, onde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo, com o nicolaítismo estabelecido, sucessão apostólica, ministros nomeados, pastores eleitos por votação, etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaianismo, o segundo passo para as profundezas de Satanás. Já estava em pleno progresso. Então, aqui, o Mombrana está falando que as pessoas elas estavam glorificando a pessoa e eles estavam recebendo essa glória. E Paulo tinha muito mais autoridade do que eles. E Paulo, até para se reportar a honra que ele recebia, ele dizia: os irmãos estão glorificando a Deus por causa de mim, ao meu respeito. Então os irmãos davam glória, eles tinham esse entendimento, as pessoas. Eles davam graças a Deus por Paulo. Porque é sempre Deus acima. Graças a Deus que nos enviou um Paulo. Então é Deus naquele homem. É Deus enfraquecendo aquela pessoa. É Deus mantendo aquela pessoa em simplicidade. Foi Deus mantendo o Mombrana. Foi Deus não permitindo o profeta se exaltar. Foi Deus enfraquecendo, Deus quebrantando, Deus tirando as forças daquele homem para manter ele no equilíbrio. Deus mantinha aquele homem e aquele homem ali era o Mombrana ele diz um escravo. O Mombrana diz: as pessoas querem ser um profeta, mas elas não sabem o que tem por trás disso. Você não tem vontade, você é um escravo. Então nós glorificamos a Deus pelo nosso pastor. Amém? Que tem sido uma inspiração para nós, tem nos dado liberdade para nós. Você não precisa reportar, né, uma cúpula, um clero. Não é uma pessoa que está preocupada com o que os outros vão pensar. Ele está preocupado com o povo de Deus.
Está preocupado em que a mensagem chegue ao povo de Deus. E nós estamos agradecidos por esse ano. Foi um grande ano de luta, mas se teve lutas é porque teve vitórias. Então que 2020 seja um ano de lutas. Para que seja um ano de vitórias. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que culto maravilhoso, irmãos. Especial. Muito, muito bom. Hoje eu vim aqui para falar da minha fé. O que Deus fez com a noiva, mostrar o que ela é. O que Ele fez contigo? Abriu a redenção e reclamando para si. O que me pertencia, a vida eterna estava ali. O molho foi movido. O molho foi movido, abrindo o livro para nós. A redenção chegou e está aqui. Deus tem nos dado o quê? A mesma fé de nós. Por quê? A palavra está aberta e hoje sei que sou redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Essa nova jornada é o nosso terceiro êxodo. Visão celestial que nos transporta mais além, abrindo um caminho para a terra celestial. Somos o selo aberto já no destino final. Declare: o molho foi movido, o molho foi abrindo o livro. A redenção chegou e está aqui. Deus tem-nos a mesma fé de... porque a palavra está aberta. Declare com vida: redimido, redimido, estou voltando para a morada que Ele prometeu. Redimido, redimido, estou voltando. Chegou a hora de partir, é jubileu. Chegou a hora de partir, é jubileu. Graças a Deus. Isso é especial, não é verdade?
termos a nossa própria experiência com as Escrituras, ter a experiência ver a tua experiência hoje, né? Não trocamos de igreja, nós tivemos uma experiência com a palavra. Amém? Graças a Deus. Oh Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuamos orando pelo nosso pastor, pelo irmão Neville. Amém? Para que Deus possa continuar abençoando tremendamente nosso querido pastor Maia, para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Também peço oração, irmãos, pela vigília de Toledo. Amém? Para que possa ser um grande tempo. Amém? Na presença de Deus. E com certeza seremos muito abençoados. Aleluia. Só reforçando, né? Semana que vem não teremos culto, como o pastor já tinha nos avisado, né? Amém? Eu creio que eram esses recados. Amém? Vamos orar então. Bendito Pai, agradecidos somos, Senhor, por essas maravilhas, Senhor, estarem diante dos nossos olhos, Pai. Amém? A continuidade do livro de Atos, Senhor, se cumprindo em nosso meio, Pai. Amém? E nesta manhã, Pai, Tu tem confirmado a nossa decisão, Senhor. Amém? Com escrituras. Amém? Com versículos, ó Pai Celestial. Amém? Manifestando, Senhor, que Tu, o grande guia, tem nos guiado, Senhor. Amém? Para um crescimento em Tua palavra, Pai. Ó Senhor, isso conforta o nosso coração. Isso nos dá segurança, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu estás no nosso meio, Senhor. Ó Deus, há um homem aqui que pode acender a luz, Pai. Ó Deus vivo, e é Tu, Senhor. Tu é a nossa torre forte, Pai. O socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Tu tens recebido os nossos pedidos de oração, Pai. E a Tua palavra tem cortado, Senhor, toda dúvida, Pai, toda a sombra, Senhor. Temos visto Faraó, Senhor, perecer no mar, Pai. Oh, Deus vivo e Deus santo, Te damos graças, meu Deus. Senhor, lembramos dos irmãos que não puderam estar aqui nesta manhã, Pai. Amém, nosso irmão Pablo, nossa irmã Bel, Pai. Nossos demais irmãos, Senhor, não puderam estar aqui, Senhor. Amém, mas fazem parte deste companheirismo, deste corpo, Pai. Deste corpo místico, Senhor. Amém, das igrejas nos lembramos, ó Pai. Dos irmãos de Toledo. Amém, dos irmãos de Assis, de Belo do Paraíso, Pai. Dos irmãos de Curitiba. Amém, dos irmãos ali em Santa Catarina, Pai. Amém, dos demais irmãos, Senhor, ao redor deste planeta, Senhor. Amém, aleluia, que creem nesta verdade e estão predestinados, Senhor. Amém, a seguir a Tua voz e serem transformados, Pai. Oh Deus, o amor aumentou, a misericórdia aumentou, Pai. Nosso olhar tem mudado, Senhor Deus. Oh, Senhor, oramos pelo irmão Tiago, Senhor. Amém, que tem se batizado, Pai. Dê uma verdadeira experiência para contigo, Senhor amado. Que sua esposa, seu filho, Pai, possam ver a Ti manifestado em sua vida, Senhor. Oh, Deus santo, Deus vivo. Amém, nós cremos que Tu é curador, Pai. Oh, Senhor meu Deus, e temos certeza absoluta que ouviremos de boas novas, Senhor, essa semana, Pai. E obrigado por tudo, Senhor. Sela essas palavras em nossos corações, Senhor. E fique conosco, Senhor, porque já se faz tarde. Obrigado por tudo, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Então estamos despedidos no bendito e perfeito nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abraço, seu irmão. Amém. Para a honra e glória do nosso Deus.